nerds e nerds! Dando continuidade na nossa playlist rumo à Guerra Civil e além, para chegar até a Invasão Secreta, hoje nós vamos falar de Homem de Ferro Extremis. Exato. Saga aqui escrita por Warren Ellis na Marvel. A obrazinha dele na Marvel. Sim. E é quando ele redefine, reescreve a origem do Homem de Ferro. Exatamente. E muito bem escrito. E os desenhos do Adi Granov. Que ele tem um estilo realista, né? Um estilo bem diferente. São limpas, né? Falando um pouco da arte já. É uma arte que você vê que não tem... É bem diferente. É bem diferente mesmo. Os cenários, eles são muito limpos, né? Tanto que tem sequências assim que você vai ver um fundo acinzentado apenas. Exato. Né? Nada muito exagerado, mas as expressões ele capricha muito. Aquelas coisas de ruga na testa, entendeu? Do cara franzino e tal. Isso, se tá sorrindo, não, ele tá mais sério, você percebe, né? Aquelas rugas formadas. Realmente, ele tem uma arte que é bem peculiar, assim. Lembra muito o Alex Ross, né? Eu até me lembrou assim, mas ainda assim é muito diferente. Não, lembra no sentido de que o Alex Ross ele tem uma pegada realista em alguns momentos, ele usa fotos. Isso, exatamente. Mas o dele, sei lá, é algo ímpar mesmo, essa arte. Muito boa. Bom, a gente tá aqui com uma edição da Salvat, né, da coleção. Tem a edição da Panini também, acho que fecha o mesmo ar. Fecha. É o volume 43. Porque foi publicado inicialmente em 6 histórias, né? Exatamente. Edições 1 a 6 de Iron Man, volume 4. Isso. Foi publicado entre 2005 e 2006 e a Panini trouxe, se não me engano, pela primeira vez só em 2009 para o Brasil. Exato. Para quem não está contextualizado, inclusive, esse arco, embora seja o arco Extremis, que faz referência ao filme do Homem de Ferro 3... Na verdade, ele se conecta o primeiro filme, que é o que nós mais gostamos. Isso. Ele veio beber aqui. Exatamente. Né? Exatamente. A origem dele, que é recontada aqui, só que lá o filme estendeu, né? Porque aqui é um trechozinho só. Isso, né? Inclusive, acho que o filme fez até um trabalho melhor. Mas... Porque, na verdade... Veio buscar aqui. Veio beber aqui. Porque, na verdade, funciona... O Jansen aparece aí. Porque ele não vai contar a origem. A origem é meio que de lembranças, né? Ele estava mostrando ali a lembrança. Aqui ele fez uma adequação. Porque o Homem de Ferro, ele tinha sido sequestrado na Guerra do Vietnã. Sim, era do Vietnã. A história original era essa. E aqui ele adequou para a Guerra do Golfo, porque ele precisa de uma referência mais moderna. Exatamente. E aí ele contou. Eu acho que o Warren Ellis, ele só comete um erro, que a primeira armadura dele, a Mach 1, no filme ela parece algo realmente grosseiro, né? Algo feito de improviso, feito como o próprio Stein dita, né? Fala algo feito numa caixa de sucata. Exato. E aqui não parece. A primeira armadura já é muito tecnológica para algo feito com sucata. Né? Eu só acho esse deslize. A resolução desse sentido aí, né? Eu teria feito. A essência tá lá. Mas eu só teria tido esse cuidado com o roteiro de ter feito algo mais grosseiro, assim, né? Algo mais sucateiro mesmo. O interessante, vamos lá, né, qual é a trama geral? Sim. Tem um vírus, não é? Que é o vírus Extremis, que é justamente um vírus tecnológico, né? Que estava sendo estudado numa tentativa, né, talvez, de tentar recriar mais uma vez o soro do super soldado. Na verdade, foi uma abordagem diferenciada. Já que não se conseguia criar o soro do super soldado, então aí ele partiu para uma outra solução que acaba tendo o mesmo efeito. Isso. E é interessante porque ela tenta explicar algumas coisas, o centro de regeneração do corpo, né? Então, ele faz referências biológicas, usando um pouco de biotecnologia mesmo. Porque na prática o Extremis é justamente isso, né? Um avanço biotecnológico, não é isso? Avanço biotecnológico. Exato. E é roubado, né? Pelo menos desaparece e vai parar nas mãos de um bandido. Um terrorista. Um terrorista. E aí o que é interessante é porque eu gosto dessa abordagem do Warren Ellis, porque o Homem de Ferro, e ele coloca muito isso, ele ainda é um ser comum, banal, vamos colocar assim, dentro de uma armadura ultra tecnológica. E aí mostra
o quanto ele foi superado pela biotecnologia. Sim. Ele, de fato, foi superado, derrotado pela biotecnologia. Ele reconhece isso. É interessante. Porque... É o contraponto, né? Esse contraponto ele é muito bom. Porque aqui mostra, inclusive, a preocupação dele com a portabilidade das armaduras. Isso. Não é porque... A questão do peso. Exatamente. A armadura interna, as placas externas, para carregar numa mala, que a gente vê essa abordagem lá no filme 2, não é? Ele tentando já fazer bem portátil e tal. Que é a Max 5 ali. Isso, então, é interessante, porque ele mostra isso, a limitação, que ele já tinha chegado numa limitação, ele já não conseguia tornar, né, ou pelo menos ultrapassar um determinado limiar, porque ele já tinha chegado naquele limite. Sim. E é interessante também, porque aqui, para todos os efeitos, o Homem de Ferro é um guarda-costas do guarda-costas e esse é o grande, esse é outro fator limitador, porque, por exemplo, ele não pode mandar a armadura vir viajando até onde ele está, justamente porque ele tem que manter o segredo. Exatamente. E aí isso ainda é um outro impedimento para... Porque o que a gente vê no filme, né, que ele chuta o pau e ele fala, não, eu sou o Homem de Ferro, e aí faz aquela comoção que resolve toda. uma série de problemas. Exatamente. Que aqui no quadrinho não é o caso. Isso é que eu gosto desse texto, né, desse roteiro do Warren Ellis, acompanhado por uma arte belíssima. Exatamente. De passagem. Porque ele trabalha justamente todas essas questões dessas limitações, os problemas referentes a você ter que vestir uma armadura, né, ultra tecnológica, com as várias limitações que isso pode trazer. Isso. Ele é muito, muito bom, né, nesse tipo de texto. E aí essa história do vírus, lógico, ele mete a mão e altera. Percebendo-se superado, o Homem de Ferro, o Tony Stark, ele incorpora a tecnologia Extremis para solucionar vários problemas com relação à limitação de por mais avançada que seja a armadura dele, que ela sempre teria, né? Exato. Ela sempre teria. Então, interessante. Claro. É interessante também porque mostra muito da personalidade do Tony Stark, porque logo nas primeiras páginas ele vai dar uma entrevista. Sim. E essa sequência dessa entrevista é muito interessante. Que é algo que também tá no primeiro filme. Exatamente. Só que lá, colocado de uma forma diferente. Exatamente. Mas quem lê isso aqui vai reconhecer logo no primeiro filme. E é interessante a arte do Adi Granov, porque a armadura, ela fica... Tem, lógico, né, as intrincações ali, né, de articulações, etc., né, como a gente vê aqui. Mas a armadura fica clean de um jeito, ela fica limpa de um jeito. A arte, eu vou lhe dizer mais. Eu não sei se foi ele, provavelmente foi o arte finalista. Os sombreamentos são impressionantes. Porque você não vai pegar uma cor viva, típica de desenho. Me lembrou inclusive o John Bolton. Eu fiquei pensando se ele não faz, né? Pega modelos para ver a questão do sombreamento, como é que fica. Porque tá muito, muito bem colocado. A questão do cabelo, como o cabelo projeta sombras no rosto. Tem uns detalhamentos assim, você vê que ele tem muita noção de foco de luz. Então é espetacular. As cores que são utilizadas são cores bem... É uma paleta de cor bem realista. Isso, verdade que estamos falando de uma arte que possivelmente já é da era digital. Mas ainda assim é um trabalho impressionante. Mesmo demais, para uma arte digitalizada. O interessante, porque assim, ela não fica muito claro, quando você lê a história, não fica muito claro que ela está no contexto do Guerra Civil. Mas o que é interessante aqui é que mostra justamente um Tony Stark meio que em conflito também, não é? Sim. Porque o que é interessante da queda é que os Vingadores como um todo, eles entram em conflito a ponto da dissolução da equipe. De fato. Não é? O Tony Stark, ele passa por constrangimentos já por conta de efeitos, né, de um personagem importante lá da queda, que por conta disso ele acaba passando por um constrangimento muito grande, e aí ele perde a capacidade de financiar os Vingadores. Não é? Tem a questão de acionistas, não é? Porque bem ou mal ele é o presidente da Stark Enterprise, mas ele não é... apesar de ser o dono e tal, mas ele já não ele não manda sozinho, né? Porque são essas mega corporações, não é? Exato. Sociedades anônimas aí e tal, enfim.
Mas é interessante porque mostra a evolução do Tony Stark no sentido do patamar tecnológico que ele vai avançar. Porque eu confesso que eu não lembro de fato na sequência da saga se a gente percebe tão claramente a tecnologia Extremis já incorporada, porque a gente não vê as soluções de ordem prática do uso da armadura no quadrinho como a gente vê nos filmes. Vê de uma outra forma, que é com relação a... Quem pegar isso do filme não vai pegar, porque o filme já meio que inicia dessa forma, pelo menos o segundo explora muito isso, que é a questão da rede de informações. Sim. Né? Que ele consegue agora acessar uma rede maior de informações, controlar outros dispositivos. Isso já é um fruto da Extremis. É verdade. Aí eu acho que é nesse ponto que na verdade que é explorado, vamos colocar assim. De qualquer forma, é uma obra que é interessante porque ela é um arco fechado, é mais uma daquelas obras que você consegue ler praticamente sem referência alguma. Sim. Ler direitinho. Vale a pena, porque os desenhos do Andy Granoff são belíssimos. O arco de história é um arco fechado. O Warren Ellis, ele escreve muito bem. Isso. E de toda sorte é um ajuste da origem do Homem de Ferro, então... uma tentativa de torná-lo meio super, né? Uma coisa meio... Isso é que alguns criticam, eu já vi que algumas pessoas não gostam justamente disso. Mas eu acho que resolve muito bem. Sim. Independente disso, porque essa é a questão, né? Alguns gostam do Homem de Ferro vulnerável quando ele não está na sua armadura. Algo como aconteceu no filme, né? Que o Loki dá uma porrada no cara e você joga ele da janela, e se a armadura não tivesse vindo, ele teria morrido. Exatamente. Numa queda. Mas... independente destas questões, é uma obra, um ponto na história do personagem. Sim, tanto é uma obra fechadinha que você consegue ler, tal que, diferente das obras da Salvat, a gente tem a palavra do editor aqui do Marco Lupoi, mas direto já vai para o arco. Não tem aquela famosa a história até aqui. Não é que ele dá um contexto geral de background para você entender dali para frente. Não tem isso. Então é um arco realmente. Ainda você encontra, acho, da Panini. Acho que você encontra. Mas da Salvat... Eu encontrei já então, algumas pesquisas. Você ainda tem. Mas... Tanto ele quanto o Homem Mais Procurado do Mundo... Sim, que é mais recente, né? São fáceis de encontrar. E aí, tá aqui uma recomendação, é interessante. Ela faz parte aqui desse contexto. Embora ela fique um pouquinho mais desgarrada, mas temporalmente ela está bem localizada, então por isso que a gente resolveu colocar aqui no meio dessa playlist, né, desse rumo à Guerra Civil. Mas é uma obra que, para você que, poxa, eu quero começar a ler um quadrinho aqui, o que é que eu leio? Tá aqui, é uma boa chance de você ter um contato com o Homem de Ferro, né, com o Tony Stark. Parte da personalidade dele você vai ver aqui, aquela coisa um pouco arrogante, pouco cheia de si, mas também insegura. E se você gostou dos filmes, sobretudo do primeiro, que é o que a gente gostou bastante, sim. Pode pegar essa obra porque ele veio beber aqui. Tem... Você vai ver passagem, claro que contado de uma outra forma, às vezes com um personagem com algumas características diferentes, mas a essência do primeiro filme tá aqui. Eu acho que daquela parte inicial tá mais, o primeiro filme tá mais aqui do que o terceiro, que é o que trata mesmo do Extreme. De fato. Então, concluídos. Encerrando os trabalhos aqui com o Homem de Ferro incorporando biotecnologia à sua armadura. E usa nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais e nem com possíveis efeitos colaterais desse bendito vírus Extremis, que para o Homem de Ferro funciona muito bem, mas para um homem comum poderia não funcionar. Basiliscas Alucinantes. Grande abraço. Até a próxima, pessoal.